Olá a todos, sejam bem-vindos a esta live. Estamos aí iniciando depois de muito tempo, né? Fora aqui das lives, a gente teve um hiato aí relativamente grande, mas voltamos e voltamos com tudo. Oi, Ludi, tudo bem? Sejam bem-vindos, Paty, Gabi, Carol. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um convidado mais que especial para nossa live, o psiquiatra da linha integrativa, o Dr. Saulo Barbosa. Logo mais ele já aparece aqui, a gente já chama ele, com um tema hiperatual, né? Sobre a ansiedade. Vamos lá. A farsa do controle. A gente escolheu um título meio dramático até, né? Tudo bem, Saulo? Olá, boa noite. Boa noite. Nossa, eu tô super feliz de ter você aqui com a gente hoje, Saulo. Você não imagina. Desde que a gente fez lá o curso do Ítalo, lá alguns mesezinhos atrás, eu já te sigo aqui e eu tenho achado muito legal todos esses materiais e conteúdos que você vem postando aqui. E não podia ser outra pessoa, né? Eu arrisquei o convite para você, pensei, vai que ele aceita, né? Vivi aquele momento de ansiedade. Nada, que isso. Será que ele vai aceitar ou não? E estamos aqui hoje, né? Eu estava falando aqui com o pessoal que eu escolhi um título quase dramático, né? A farsa do controle. Estilo novela das 9, né? Mas tem um propósito este drama todo que a gente vai desenvolvendo aí da nossa conversa, né? Foi curioso que eu também optei por deixar como uma linha base de toda essa nossa conversa, um trecho de uma fala do Frankl, que está no livro Teoria e Terapia das Neuroses, em que ele fala exatamente o seguinte. Ele fala que não é autoobservação ou refletir a si mesmo, nem os pensamentos girando ao redor de uma angústia que vão nos livrar dessa angústia, mas sim a nossa entrega, a nossa dedicação a uma causa digna disso. Lógico que isso não acontece assim, né? Não é um passo de mágica. A pessoa chega aqui ou chega no seu consultório e a gente fala, dedique-se a uma causa maior do que você, né? Que você vai ser livre e sai todo mundo saltitando nos campos de trigo, que nem aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, São Francisco, que sai a galera pulando lá nos campos de trigo. Gente, não tem nada disso. Né? E eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre a origem da palavra, a origem do termo. E é muito interessante isso. No geral, quando se faz a tradução do alemão, que é Freud, Frankl e muitos autores, né? O pessoal costuma traduzir o termo Angst como ansiedade, mas às vezes não é exatamente ansiedade, na verdade, angústia. Só que em muitas circunstâncias a tradução acaba misturando um pouco. E para isso para esse momento, eu acredito que a própria tradução e origem do termo angústia pode nos ajudar até a entender um pouco melhor isso que muitos pacientes chegam e falam que estão com ansiedade, porque esse é o básico quase, né? Todo mundo tem ansiedade, todo mundo chega falando que está ansioso. E é interessante a gente perceber o quê? A angústia, ela deriva do grego angor, que deu origem a uma palavra chamada angustura, que essa palavra, ela faz referência a uma passagem estreita entre montanhas no geral muito íngremes e muito altas. Só que antes disso, a maior parte das palavras, né, da nossa língua no geral, elas vêm de um negócio chamado onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É um som característico de alguma coisa, tipo au-au, né? Que é o cachorro, por exemplo. E que ele vai se desenvolvendo em uma palavra e depois, às vezes, até muda um pouco o sentido. Essa onomatopeia, ela existe dentro de um termo
do Antigo Egito, que é o An. Se escreve A-N-K-H, na verdade, não é R, mas se pronuncia com R no final. Essa palavra, ela é justamente aquele sopro que as crianças recém-nascidas dão assim que saem da barriga da mãe. É aquele... Quem já teve um filho e viu, né? Não sei se você viu o parto da sua esposa. Viu? Você teve coragem de aguentar? Com ou sem coragem, tem que estar lá dentro. E é muito legal você perceber que assim que a criança sai da barriga, ela dá aquele... E aí, no geral, começa a chorar. E esse termo da angústia, ele vem justamente daí. Lógico, tem um símbolo egípcio, que é aquela cruz ansata, que é a cruz com laço em cima, que também remete à imortalidade, que depois a galera falou que é símbolo da nova era, satanismo, vampirismo, essas coisas, mas isso a gente deixa pra lá. De qualquer forma, tem a ver com essa característica vital de sopro, que inclusive essa questão respiratória está muito presente tanto na sintomatologia quanto também no tratamento. Perfeito. Né, da ansiedade, e é interessante como já a própria origem da palavra, ela já nos dá umas dicas daquilo que ela traz e até do próprio tratamento. Com relação a essa questão física, dessa angostura, que é esse espaço estreito, no geral, quando é um espaço em terra, ele é chamado de desfiladeiro. Quando é no mar, é um estreito mesmo. Na língua portuguesa é mais comum a gente ouvir por esse termo, não o anterior que eu mencionei. Você tem, sei lá, o estreito de Gibraltar, enfim. Um que a gente vê lá da escola, né? E a gente também vê várias histórias de andarilhos que precisavam antigamente passarem por passagens muito estreitas para conseguirem chegar em algum local. No geral, lógico, antigamente você não via ninguém pulando lá do estreito, você via as pessoas passando, e a própria contemplação dessa imagem por um momento também nos dá várias pistas. Por quê? Quando as pessoas passam no estreito, elas precisam passar uma atrás da outra, elas não podem passar agrupadas. Elas têm que, de alguma forma, vivenciar aquela sensação sozinhas. Elas até veem alguém na frente e tem outra pessoa atrás, mas ali elas estão comprimidas, sem ninguém para dar a mãozinha do lado. E nós vemos muitas histórias disso, se referindo aqui a muitos assaltantes que esperavam justamente... O pessoal está falando que acha que o seu vídeo congelou, mas você está prestando atenção. Maravilhoso esse comentário. Mas é interessante que muitas pessoas que assaltavam os viajantes, eles esperavam justamente onde? Nos estreitos. Nesses lugares apertados. E quando a gente lê também aquele livro Arte da Guerra, né? A arte da guerra, ela nos indica ou indica, né, para aqueles que faziam guerra antigamente, eles deixarem os inimigos num estreito. Eles obrigarem eles a passarem por aquele desfiladeiro, porque ali no desfiladeiro eles estariam mais frágeis. Você poderia atacar por cima, pelos lados, eles perderiam toda a formação de grupo deles. Eles ficariam mais frágeis, então era muito mais fácil de você poder abatê-los. De algum modo, quando nós experimentamos esta sensação de estreitamento, que tem a ver com a angústia e com a ansiedade, essa sensação, ela também traz um pouco dessa fragilidade. De que ali, neste estreito, nós podemos ser atacados. E, no geral, é um momento em que nós estamos mais sensíveis a perdermos a nossa formação, perdermos de vista, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor e sermos mortos. É aqui que quer chegar o meu raciocínio. Teve uma moça que falou, estou tentando entender onde quer chegar o raciocínio dela. Tem é justamente... que não tá aguentando. Calma.
Tranquilidade. Hoje a gente está na paz. Mas é curioso que toda essa questão de angústia, ansiedade, ela vem de uma reação biológica, não é, Saulo? Você estava falando sobre ela aí no sábado, né? É uma questão evolutiva biológica. Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro, obrigado pelo convite, Camila. Para mim é um prazer estar aqui falando com você. Agradeço você ter nos prestigiado lá no Rota e tiveram várias palestras assim, espetaculares. A gente está muito feliz com o resultado. Provavelmente vamos ter Rota. Meu microfone está baixo? Vocês estão me escutando bem? Eu estou te ouvindo bem, mas pode ser que esteja saindo um pouco baixo para o pessoal que tá ouvindo. Tá, vou chegar mais perto aqui. Então... Coloca a boca, né? Então, o Rota fez muito... Assim, foi muito melhor do que a gente imaginou e provavelmente vai ter em outras cidades. Vão me falando aí se está melhorando. Melhorou agora que eu cheguei aqui? Caramba, todo mundo falando que tá baixo. Aqui o meu tá no máximo. Oi? Estão me escutando bem? Eita! Será que entra e volta? Vão me falando aí se está melhorando. Aqui tá no máximo para mim. Ele tá aqui no suporte, como sempre. Daqui a pouco vai pegar um microfone. Vão me falando se tá melhor. Olha, a minha digníssima tá aí. Amor, vai falando aí se tá melhorando. Beleza. Essa... Alguma coisa, mas ele tá suspenso aqui, o microfone não fica embaixo? O pessoal tá falando, dá pra ouvir, bom que preste mais atenção. Ou coloca fone de ouvido, mas dá pra ouvir, dá pra ouvir. Você tem... Certo, então obrigado pelo convite. Adorei o quadro aí que tá atrás de você. É o carnaval. Você não vê o quadro que eu tenho que todos os meus pacientes ficam olhando pra ele. Depois eu tiro uma foto e mando. Mas eu gosto bastante da perspectiva simbólica, né? Então... Nossa. Maravilhoso. Eu fiz um cartãozinho hoje, olha que coisa. Hoje eu imprimi um cartãozinho para os pacientes de Natal e eu coloquei essa imagem. Nossa, muito legal. Muito bem. Então, aí lá no Rota, eu fiz a minha palestra puxando pelo tema da ansiedade, né? E aí a gente fez um percurso partindo do ponto de vista biológico, né? Partindo do ponto de vista biológico, justamente para a gente entender que quando eu estou aqui no meu consultório e eu me proponho a ajudar alguém, né, que vem aqui, eu tenho que tentar abordar a questão por todos os ângulos possíveis, né? Porque... Sim. não, tá falando do quadro. Porque, bom, se a pessoa está precisando de ajuda, ela deve ser ajudada na sua integralidade, né? Então daí vem a questão da psiquiatria integrativa. Eu até brinquei lá na palestra porque, assim, devia ser um pleonasmo, né? Falar psiquiatria integrativa, né? Mas de fato, há uma necessidade de falar isso hoje porque, infelizmente, a gente, em relação à saúde mental, a gente, infelizmente, observa muitos reducionismos, né? Pessoas que focam numa parte e, por isso mesmo, não conseguem ajudar tanto assim as pessoas. Então, a gente começa pela parte biológica. E o que eu expliquei lá é porque é o seguinte: nós temos no nosso cérebro basicamente duas estruturas assim que para nós aqui seria interessante. Primeiro, a gente tem o córtex pré-frontal, que fica mais ou menos nessa região, que é uma região assim do raciocínio, digamos assim. Diante de duas opções, a gente, né, pesa os prós e contras de ambas as situações, nós raciocinamos e aí nós escolhemos a melhor opção. Então, córtex pré-frontal. Só que nós temos também, mais na base assim, do nosso cérebro, uma região mais primitiva, que inclusive é uma que se assemelha mais com os animais, que é justamente o sistema límbico, né, que é o sistema das emoções.
Nesse sistema límbico, nós temos uma estruturazinha chamada amígdala. E aí a gente pode entender essa amígdala como se fosse uma espécie de guarda do cérebro, né? Então, nós estamos aqui no ambiente, vivendo normalmente, e aí os nossos sentidos começam a captar as informações do ambiente, né? Através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, os nossos sentidos captam essas informações e jogam para dentro. Jogou para dentro, vai passar primeiro pela amígdala, que é essa espécie de guarda. E a amígdala, ela só quer saber uma coisa. Ela quer saber o seguinte: essas informações que eu estou captando aqui representam uma ameaça à minha integridade? Só isso que ela quer saber. Se não, se estiver tranquilo, né, igual nós estamos aqui conversando, não tem nenhuma informação que afirme que há aqui no meu consultório agora uma ameaça à minha vida, então a minha amígdala permite que essas informações cheguem até o córtex pré-frontal, que é a parte que raciocina. Então eu estou aqui tranquilo, conversando com você, eu estou concatenando as ideias, eu estou lembrando de informações que estão contidas na minha memória e eu estou escolhendo cada palavra a ser dita. Então está tudo funcionando normalmente. Agora, se eu estou andando, sei lá, na selva, no mato, onde quer que seja, e aí aparece uma ameaça à minha vida, aparece um tigre, alguma coisa assim, quando o meu olho captar a imagem do tigre, quando o meu ouvido captar o rugido do tigre e jogar para dentro, quando isso chegar na amígdala, a amígdala é guarda, lembra disso. A amígdala só quer saber, isso é uma ameaça a nós ou não? E como é um tigre, logo que ela vai identificar que é uma ameaça, de fato. Isso tudo eu estou explicando assim, mas isso são frações de segundo, tá, gente? Então, a própria amígdala né, qual que é o raciocínio dela? Ela vai pensar, diante de uma ameaça à minha vida, não dá tempo de pensar, não dá tempo de raciocinar. Diante de um tigre, se eu parar para pensar, córtex pré-frontal, fujo para a direita ou fujo para a esquerda? O tigre já veio, já me comeu, acabou, matou, morreu, já era. Então, não dá tempo de raciocinar. Então... Perdeu. É tipo o assaltante, né? Perdeu. Acabou. Então, a própria amígdala toma uma providência. Qual que é a providência da amígdala? É mandar estímulos nervosos que vão estimular a produção de algumas substâncias no nosso corpo, principalmente noradrenalina e cortisol, popularmente conhecido como hormônio do estresse. E aí, essas substâncias, circulando pelo nosso corpo, vão causar reações no nosso corpo, certo? E aí, lembrando que o medo é uma reação emocional e fisiológica. As pessoas esquecem da parte fisiológica. Elas acham que é só uma sensação, né? Elas acham que é só um pensamento, é uma ideia. Não, tem também substâncias circulando pelo nosso corpo. E essas substâncias circulando pelo nosso corpo vão causar alguns sintomas. Então, meu coração vai começar a bater mais rápido, né? Que é a taquicardia, e também vai bater mais forte. Eu vou sentir o coração bater no peito, que é a palpitação. Ao mesmo tempo em que a frequência respiratória também aumenta. Mas por que isso? Porque para ter, né, essa reação ante uma ameaça à minha vida, que é a reação de luta ou fuga, eu preciso de sangue, mas não é qualquer sangue, é sangue oxigenado nos meus músculos, né? Nas minhas pernas para eu fugir, nos meus braços para eu lutar. Muito sangue no músculo, o músculo vai aumentar, ele vai ficar tenso. E é por isso que o ansioso reclama, né, que tem muitas dores musculares e que ele se cansa muito fácil. Porque, né, tá com esse excesso aí de sangue sendo recrutado para os músculos. Muito sangue nos músculos, pouco sangue nas extremidades, né? Então a nossa mão fica gelada, por exemplo, e pode tremer também um pouquinho. E aí, bom, uma série de sintomas, boca seca, né? E na parte cognitiva, eu só consigo pensar no tigre. Eu não consigo focar em nenhuma outra coisa. Eu só estou vidrado na ameaça. E lembrando que o que está na dianteira da minha parte neurológica
não é a parte que raciocina, o córtex pré-frontal, mas é a amígdala que reage. Por isso que quando a gente está numa situação de medo, a gente fala, nossa, eu nem vi o que eu fiz. Eu simplesmente reagi, né? E não vi o que eu fiz. Tem gente que fala assim, eu fico meio burro, né? A gente fica meio burro mesmo, porque não é a parte que raciocina, que está na dianteira, mas a parte que reage. Bom, dito isso, nós entendemos que há em nós uma espécie de alarme, né? Um alarme que deve apitar somente quando aparecer, né, um bandido na minha frente ou alguma situação que ofereça risco à minha vida. O problema é que nos transtornos de ansiedade é como se esse alarme desconfigurasse. E aí ele começa a interpretar situações que são normais como se fossem ameaças. Então, é um alarme que eu ponho na minha casa, que é só para quando o bandido entrar, ele disparar. E ele, de repente, à noite, ele dispara. Quando eu vou lá ver, não tem bandido, não tem nada. É o alarme que está desconfigurado. Então, basicamente, isso que eu acabei de explicar é a fisiopatologia dos transtornos ansiosos. O que muda só é a situação ou o pensamento envolvidos em cada tipo de transtorno de ansiedade. Por exemplo, no transtorno, um transtorno que é bastante comum é a fobia específica. Então, como o próprio nome diz, né? Como o próprio nome diz, ele dispara em uma única situação específica. Então, a pessoa tem a vida dela normal, ela trabalha... A barata. É a barata. Isso, exatamente. Tem alguns animais, né? Tem fobia de altura, tem fobia de procedimentos médicos, a pessoa vai tirar sangue e ela passa mal, né? Mas fora isso, a vida dela é normal, né? Então, ela é o transtorno mais prevalente, né? Só que, na verdade, é o que menos procura ajuda. Porque, bom, se é uma coisa só, a pessoa evita aquilo e a vida dela tá normal, né? E aí a gente tem vários outros transtornos. A gente tem o popular TAG, né? Que alguém citou aí mais cedo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, como o próprio nome diz, não tem situação específica, é generalizada. É qualquer momento do dia, em casa, no trabalho, onde quer que seja, esses sintomas estão aparecendo e atrapalhando a vida da pessoa. Mas aí também não vou explicar todos, porque senão fica chato, porque só eu. Mas, basicamente, essa é a fisiopatologia, para a gente lembrar que há, sim, um componente biológico envolvido na ansiedade. Isso é muito legal, eu agradeço, inclusive, todos os comentários aqui do pessoal. Né? A galera tem uns falando que a amígdala desregulou, o alarme deu tilt. A Lud que falou, pensa o tigre correndo atrás da gente no estreito, que a Camila falou. Eu tive que me segurar para não cair na gargalhada quando eu vi isso daqui. Porque, de alguma forma, não deixa de ser essa sensação de estreitamento que biologicamente encontra uma disposição, né? Que existe uma disposição ali biológica que é colocada em movimento. Sobre a perspectiva da filosofia, por outro lado, tem um autor, o Kierkegaard, que ele fala que a angústia, a ansiedade é a vertigem da liberdade. É interessantíssimo, porque muitas vezes os pacientes chegam no nosso consultório e falam assim, eu quero deixar de ter ansiedade. Né? Eles falam, eu quero deixar de ser ansioso, eu quero me livrar disso. Né? Só que isso, como a própria filosofia nos ensina, e como toda essa psicofisiologia também nos traz, é uma coisa que está no nosso corpo, que não só está no corpo, mas também está fora, está na existência. Né? E é interessante que o Kierkegaard ele fala que ela se produz quando o homem, em termos psíquicos, né? Quando a pessoa se enfrenta com a perspectiva de realizar alguma das suas potencialidades, muitas vezes. Nessa distância entre a potência e o ato, que para que ela seja percorrida, a pessoa precisa necessariamente sair da segurança dela.
Ótimo. Né? E isso traz justamente alguns dos conceitos que você estava mencionando no Rota e que muitos psicólogos falam e que o Viktor Frankl ele cita de uma forma também muito interessante, que até ligando um pouco com aquele conceito do estreito, né? É ruim você passar pelo estreito, mas muitas vezes o único caminho é o estreito. Se você não passar por lá, você não vai para lugar nenhum. Você tem que encarar aquele perigo para você conseguir sair do norte para o sul, do norte para o sul, do norte sul. E o Frankl, ele traz, além dessa questão de segurança, ele traz uma outra que ele diz que está por trás como uma condição também, porque aqui a gente tem a disposição biológica, agora eu vou falar um pouco da condição psíquica, né? Uma condição psíquica que esconde muitas vezes por trás dela um desejo de fuga do sofrimento, de fuga e de medo do sofrimento. É diferente, por exemplo, de quando você vê objetivamente um tigre na sua frente que você tem que reagir àquele negócio. Né? Mas hoje em dia, no geral, a gente não tem nenhum tigre solto no meio da rua, né? O tigre é o chefe, é a esposa, sei lá, às vezes é o talvez assaltante que tá vindo e que às vezes só tá andando na rua, que tá de moto, que a gente não sabe para onde vem, né? E de fuga, que o Viktor Frankl até fala, é ótimo, inclusive, de fugir do sofrimento, de fugir do risco, ele gera justamente aquilo que você, inclusive, mencionou, que é esse desejo muito forte de controle. Ou a pessoa, muitas vezes, quer fugir de algo, mas fugir a todo custo, fugir do risco, ou ela quer controlar todas as variáveis para que qualquer decisão que ela tome com certeza e tome sabendo de tudo, com certeza daquilo que está acontecendo e com certeza das consequências. É aquele sentimento, aquela vontade do absoluto, né? Um certo absolutismo. Eu vou saber de tudo, eu vou conhecer tudo e às vezes até eu vou ser justo, né? Eu vou decidir alguma coisa só quando eu tiver uma total clareza. Vamos voltar aqui, galera. Trava não, por favor, internet, ajuda nós. O seu deu um pouquinho de travando. Mas eu tô conseguindo entender. O curioso é que muitos autores que viveram em períodos de guerra, eles falam que justamente no período da guerra, que muitas vezes tem esses perigos objetivos, pode cair uma bomba a qualquer momento, né, na sua casa, nesses momentos, muitas vezes as neuroses e os distúrbios, eles caem a frequência deles. Por quê? Porque muitas vezes, ali naquele momento, a pessoa está tão focada no desafio da sobrevivência, ela precisa sobreviver aquilo, lutar pela própria vida diante de um perigo objetivo, que aquilo de alguma forma fortalece a pessoa interiormente. O que muitas vezes, numa época de aparente bem-estar, né, que assim, não é muita coisa, não tem filho, né? Às vezes a gente, por atuação da amígdala, que está lá, né, fazendo alguma coisa, às vezes a gente começa o quê? A criar perigos. Criar problemas, criar sofrimentos e ver os problemas e ver os sofrimentos objetivamente, muitas vezes onde eles não estão. Porque, de algum modo, por nossa vontade de escapar dos problemas, de querer a segurança, de querer controlar tudo, no final isso acaba se vingando da gente. Porque quanto mais controle a gente quer ter, menos controle a gente tem. Perfeito.
né? Quanto mais eu quero fugir, mais eu me encontro com aquilo. Você vê em todas as histórias antigas, gregas, por exemplo, você vê essa variável, né? Em algum ponto existe um momento em que a pessoa vive alguma coisa, tem um oráculo que fala que você vai sofrer X, a pessoa fala, não quero sofrer aquilo, não quero viver aquilo, ela faz algo para não viver isso, e justamente aquilo que ela faz gera a situação. Até no mito da origem, né? Você vê lá o Urano, que era o céu, com a Gêa, que era a terra, eles se casaram, foram ter filhos, mas antes deles terem filhos, tinha uma profecia de que um filho dele ia destronar ele. O que ele fez? Deixou todos os filhos na barriga da mãe. Fica aí. A mãe, uma hora, ficou irritada com todo esse controle, porque o controle ele irrita profundamente quem está ao nosso redor. Né? A Lud falou que ela é controladora, só o controle ele irrita quem está perto. Ela pega, dá uma foice para um dos filhos, o filho tentar castrar, porque ele também castrar, né? Por isso que o Freud só fala desse assunto, porque ele vive atrás dos mitos gregos, né? E aí o Cronos, que é o filho do Urano, tenta castrar ele, o Urano tenta se livrar daquilo, sobe para o céu se afasta da Terra, e o Cronos vira rei lá do negócio. Depois ele tem a mesma profecia, que é justamente que o filho dele vai destronar ele. O que ele faz? O meu pai deixou os filhos na barriga da mãe, eu vou deixar eles dentro de mim. Então ele começa a engolir todos eles, né? Vai engolir. Chega uma hora, a esposa dele dá uma para ele comer. Os Zeus vai se criar lá em outro lugar, e daqui a pouco, justamente, por tentar controlar a situação como um todo, ele acaba também sendo destronado. E aí você vê uma sequência de histórias nessa linha, né? Este desejo pelo absoluto, pela segurança, pelo controle, no geral acaba sendo muito mais prejudicial para a gente ir alimentando, retroalimentando todo esse mecanismo psicofisiológico da ansiedade, da angústia, do que qualquer outra coisa, porque no final, o único momento em que nós vamos nos ver livres da ansiedade, da angústia, vai ser no momento da morte. Desde que nós saímos da barriga, a gente sente esse sopro, e esse ar que vem no nosso pulmão já tem um quê? Nossa, vivo. O que eu vou fazer agora, né? E no nosso cotidiano, assim, eu lembro que você deu um exemplo interessante sobre que foi a imagem de imagine você ter um controle sobre tudo. Eu acho que é muito legal se você puder falar um pouquinho sobre ele aí pra gente. Como é que é? Eu não consegui entender esse finalzinho que tá dando uma travada. Falar sobre o quê? Eu falei sobre aquele exemplo sobre a pessoa que teria o controle sobre tudo. Como que seria... Acho que você está falando da minha palestra. Isso, da palestra. Controle total. Controle total, justamente. Isso. Que é você chegar em casa... Isso. Eu tentei na minha palestra fazer um trajeto, né, em relação à ansiedade, começando pela parte biológica e indo fazendo um trajeto para tentar pegar todas as dimensões, né, do ser humano. E o que eu disse lá foi que aqui no meu consultório, uma vez tendo tratado o aspecto biológico, né, aí eu e os pacientes aqui nós temos a oportunidade de tratar as outras questões que estão por trás disso também. Porque a medicação vai atuar muito bem em relação aos sintomas físicos. Mas, depois disso, a pessoa continua ali com os aspectos psicológicos dela, né? E mesmo de filosóficos, etc. Então, que sempre está presente, que eu observo, é o desejo
pelo controle total. Pessoal, vai me falando aí se o meu tá travando também, tá? E esse desejo de controle total, uma das coisas que eu tento fazer aqui é que a pessoa tire da cabeça dela de que ter o controle total seria muito bom. Elas partem desse princípio. Inclusive, lá na palestra, eu fiz a meditação, né, que é rastrear a origem do desejo, porque nós temos um desejo, nós temos vários desejos, a gente fica meio que lutando com o desejo sem tentar rastrear a origem dele. Então, aí a terapia ajuda muito nisso. E é o que a gente tenta fazer aqui também no consultório. Então, em relação ao desejo de controle total, eu fui lá na narrativa arquetípica do Éden e, como nós conversamos lá, eu coloquei como a origem um imaginário contaminado por Eva. Mas se você quiser ver essa palestra inteira, corre lá no perfil do Fernando, que já está vendo aí os vídeos. Mas, então, o objetivo é tirar da cabeça das pessoas que ter o controle total seria a solução. Como você bem colocou, a realidade é que, ao desejar o controle total, fica insuportável conviver com essa pessoa. Porque controlar tudo significa limitar a liberdade do outro. Então, quando eu limito a liberdade do outro, o outro deixa de se tornar, deixa de ser, né, uma pessoa. Na verdade, ele não deixa de ser porque ele é uma pessoa. Mas eu deixo de ser possível a minha relação saudável, como deve ser, com o outro. Porque eu passo a objetificar o outro, que passa a não ter liberdade. Eu passo a ter uma imagem na minha cabeça de como a minha esposa deve ser, de como meus filhos devem ser. E aí eu começo a me relacionar com essa imagem. Então, foi o exemplo que eu dei lá na palestra. Imagine que, de repente, magicamente, no mundo inteiro, tudo que acontece de acordo com o que você quer. Cada ação do outro, cada palavra que o outro diz é exatamente o que eu quero ouvir, né? Eu chego em casa, a minha filhinha, por exemplo, na liberdade dela de pessoa, o que ela quer, o que ela deseja. Ela deseja vir correndo atrás de mim e brincar comigo a noite inteira. E às vezes a gente está cansado, etc, etc. Então, se eu seguisse uma imagem que tivesse na minha cabeça, como que seria essa realidade? A minha filha não viria atrás de mim, ela ficaria sentadinha, quietinha. A minha esposa, quando fosse falar comigo, falaria exatamente as palavras que eu quero ouvir. Cada palavra que sai da boca dela é o que estaria na minha cabeça. Cada ação dela é o que estaria na minha cabeça. E às vezes eu faço esse exercício aqui no consultório e tento montar essa imagem na cabeça do paciente, aí o paciente fica assim, nossa, mas isso ia ser bom demais. Ele fica maravilhoso. Aí eu falo assim, tá, imagina isso mais um dia, mais outro dia, mais outro dia. Ia chegar um momento que você ia perceber que você não estaria mais se relacionando com o outro, mas você estaria se relacionando com a imagem da sua cabeça. Você teria acabado com a liberdade humana, logo o amor nesse mundo do controle total seria uma impossibilidade, não haveria possibilidade de amar. E o interessante é que a Michelle colocou um comentário aqui, eu acho que foi a Michelle. Ela colocou assim, vou pedir uma cirurgia aqui para retirar a minha amígdala. O problema é que a amígdala, ela é responsável por essa reação de luta ou fuga, mas ela também faz a conexão afetiva, né, do que nós temos de afeto em nós, né, gravado na memória, etc., com as informações que chegam de fora. Então a amígdala faz essa integração afetiva. Isso significa dizer que, para não sofrer com as reações de luta ou fuga, obrigatoriamente você também não poderia ter uma relação afetiva. Pacientes que sofrem acidentes, têm alguma lesão na amígdala, são pacientes extremamente apáticos, que não têm nenhuma reação afetiva ou emocional com o outro. E isso cai muito, olha para você ver como é que as coisas vão se relacionando. Às vezes, quando eu estou, né, aqui na terapia com minhas pacientes, e elas vão falando sobre amor, né? Nossa, mas amar é complicado, porque a gente não sabe o que o outro vai fazer, etc, etc.
Aí eu falo, olha, para que eu tenha a possibilidade de experimentar um grande amor, obrigatoriamente eu tenho que ter o risco de ter uma grande decepção também. Isso é um fato, é assim que a vida é. Eu amo a minha esposa, né? Ela também me ama, Sim. mas eu estou vulnerável a ela, eu estou aberto a ela. Uma ação dela pode ter um impacto devastador na minha vida, assim como uma ação que eu faça irresponsável tem um grande potencial de destruição na vida dela. E isso é o amor. É estar aberto a ter a sua biografia alterada pela presença de um outro, pelo ser de um outro. É assim, se a gente não se colocar nessa posição vulnerável, a gente não ama de fato. Tem muitas pessoas que se casam, mas não abandonam essa biografia individualista, né? Que querem ter a sua biografia exatamente como seria nos tempos de solteiro. Que aí é um outro ponto que você colocou, Camila, que foi maravilhoso, que é a questão da decisão certa. Né? Hoje eu atendi uma paciente de Belo Horizonte, que veio aqui, que eu gosto muito dela e tal. Ela estava falando sobre isso, né? Ela está no momento de reconstrução da vida dela, amorosa, e ela ficou assim, tá, mas como eu vou saber se é a decisão certa? Falo, cara, você vai tomar uma decisão, e a palavra decisão, né? Cisão significa corte. Isso significa eu corto, lanço fora todas as outras opções e tomo para mim a parte que me cabe. Eu escolho a parte que me cabe e eu passo a agir em conformidade com a minha decisão. E aí, à medida que o tempo for passando e eu continuar agindo assim, quem olhar de fora, né, como se fosse um filme, vai falar: aquele dia ele fez a escolha certa. Mas não é que a escolha em si era necessariamente a certa. Né? Por exemplo, eu não acredito, né, em alma gêmea, acredito que você possa dar certo com várias pessoas. Mas você toma a decisão e você passa a agir em conformidade com aquela decisão que você tomou. E aí, no longo prazo, as suas atitudes perante a decisão vão transformar essa decisão na decisão certa. Sem contar que eu estou numa posição vulnerável. Eu posso fazer tudo certo e o outro ir lá e fazer, né? O outro tem livre-arbítrio para escolher, inclusive o pior. Essa é a realidade da condição humana. Ou você aceita isso, ou você lida com isso, ou você não vai entrar em nenhuma relação de corpo e alma. Então, para ter um grande amor, eu corro o risco de ter uma grande decepção. E isso, na verdade, sim, é a grande beleza da vida. Qualquer coisa diferente disso, nós seríamos meros robôs, né? Sim, é muito interessante você colocar essa imagem da amígdala, essa perca, porque a gente percebe o quanto que de fato tudo está interligado, né? O quanto que é impossível você fazer tanto no aspecto, no seu aspecto médico, né? E acaba também pegando um pouco da questão psicológica, biológica, psíquica, espiritual, pegando um pouco de tudo. Mas dentro do meu aspecto aqui, mais focado na psicologia, eu também preciso, e o próprio isso, no geral, todo bom terapeuta presta atenção nessas coisas, né? O quanto que eu também preciso aqui no meu dia a dia do consultório, também falar com os pacientes sobre a questão física, sobre a atividade física, meditação, o quanto que eu também preciso saber disso. Né? O quanto por responsabilidade eu preciso estar a par e estudar da melhor forma possível todas essas coisas, né? A galera tá tudo querendo amigo e ser mais forte. A Michelle tá incrível hoje. Isso é nada, viu? É mais curioso quando muitos pacientes chegam aqui e a primeira coisa que falam com eles é o médico clínico
depois a gente conversa melhor. Né? Porque não dá para você tratar a pessoa de um lado, só tratar a psicológica, por exemplo. Ainda que eu objetivamente não aceitar remédios nem nada, eu preciso considerar isso também. Mas, então, toda essa questão sobre o amor, que você lembrou de uma cena e de um enredo, de um seriado que eu há muito tempo, que para mim é muito elucidativo. Deixa eu ver se a minha internet aqui, se ela melhora, né, gente? Porque a minha tá mais ou menos. É só começar a falar Jesus. Eu acho que a imagem e o áudio tá cortando muito. Acho que o pessoal não tá conseguindo entender. Mas vamos torcer para a internet voltar aqui, né? Se você quiser, eu posso falando aqui um pouquinho dessa questão do preconceito com a medicação, que era um tema que a gente... Quer que eu fale? Quer entrar e sair? O que você prefere, Camila? Eu acho que dá para você desenvolver um pouco esse tema, a questão de fato desse preconceito com a medicação, porque é algo que eu vejo muito forte aqui com os meus pacientes. Mas, de fato, só fazendo uma ponte rápida com o que você mencionou antes, tem um seriado que passou que a pessoa teve uma desilusão amorosa e ela tomou uma poção para esquecer daquela desilusão. Então, o que aconteceu quando ela tomou aquela poção? Ela não só esqueceu a pessoa, como ela começou a ser uma pessoa muito diferente de antes. Porque justamente aquela vivência, aquele amor do jeito que ela fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor. E juntando tudo. Eu não estou conseguindo mais captar a linha de raciocínio, Camila. Não, é por causa da internet, né, que não está ajudando a gente. Não, mas pode dar. Será que é melhor? Fala um pouquinho sobre a parte medicamentosa, fala. Tá. Uma coisa que é importante o pessoal saber é que todo mundo acha que medicação de psiquiatra é tudo igual, né? Tudo é tarja preta, tudo que eu tomar eu vou viciar, né? E não é isso. A gente tem outras medicações, inclusive as medicações que de fato tratam os transtornos de ansiedade, elas não são medicações tarja preta, não são medicações que causam dependência. São medicações que você usa por um tempo e depois você tira essas medicações. O principal objetivo dessas medicações é justamente deixar esse alarme, como a gente viu aqui hoje, que estaria desconfigurado, assim, ele estabiliza esse alarme, ele dá uma estabilidade biológica justamente para que a pessoa tenha condições de trabalhar as questões psicológicas e as questões transcendentes também. Então, é entender e enxergar a medicação com uma naturalidade. O que acontece é que as pessoas recorrem muito aos tarja preta porque eles causam um efeito muito rápido. Então, o ansioso está lá sentindo muitos sintomas, faz uso do tarja preta e aquilo alivia imediatamente. Só que depois volta novamente. Então, medicação tarja preta é uma medicação para crise, mas não trata a causa. Então, as pessoas a grande parte das pessoas que nem sequer nunca foi no psiquiatra, mas tem várias que estão usando esse tipo de medicação. Então, elas têm que entender que elas não estão tratando e que elas estão fazendo algo que não se deve fazer, que é utilizar uma medicação de vizinho, de parente, de alguma coisa assim, e não ir no médico. De preferência, ir ao psiquiatra que tem mais noção, né, e mais manejo com esse tipo de medicação. Então, se você que está aí, está sofrendo com algum transtorno de ansiedade, e você está com medo, achando que qualquer remédio seria muito ruim, não é isso que acontece. A gente tem tipos diferentes de medicações com objetivos diferentes. E não é coisa, em geral, para se usar o resto da vida. A gente usa por um tempo e depois a gente vem retirando essas medicações e elas vão ajudar, inclusive, você ter condições de tratar os outros aspectos, os aspectos psicológicos e transcendentes. Vamos ver se melhorou aí, Camila, se quiser comentar alguma coisa. Será que foi agora a minha internet?
apesar de que a nossa ideia com a live foi justamente trazer um pouco mais à tona esses aspectos biológicos também, porque eu tenho, como eu estava falando antes, uma certa resistência assim, de alguns pacientes de entrarem nessa linha de meditação. Está conseguindo ouvir? Tá travando. É. Eu vou. Quer que eu fale alguma coisa aqui pra gente encerrar? Não, o meu está meio mais ou menos. Eu estava dizendo, dá para ouvir? Ou não tanto? Eu não estou conseguindo entender. Eu entendo essas palavras soltas. Se eu sair e entrar de novo, a gente encerrar e depois abrir novamente, tá? Pode tentar, eu tô aqui. Deixa eu mandar. Sai aí e entra de novo.